Eu ontem já comentei um pouco sobre isso no Gaúcha Mais, mas andei refletindo e queria falar de novo sobre essa questão da cidadania italiana, que ontem entrou em vigor, tu viu, uma nova lei. As mudanças. Já estava complicado, né, obter a cidadania italiana agora, porque ela passou a ser restringida, né, Gabriel, apenas para filhos e netos de italianos que nasceram na Itália, né? Então já passou a ser muito mais difícil. Aí agora dificultou mais ainda porque entrou em vigor essa lei que altera o processo burocrático para solicitação de cidadania, né? Então ele passa a ser centralizado, todos os pedidos, num órgão novo que vai ser criado lá em Roma. Eles vão criar uma estrutura, um órgão para atender esse tipo de coisa. E é obrigatório enviar os documentos físicos, né? Então tem que mandar os documentos para Roma, né? Todo mundo que eventualmente quiser. E aí tem o risco de extravio de certidões, né? São documentos originais que a gente está falando, que é elevado. Quer dizer, as pessoas vão ter receio de fazer isso, né? Sem falar que é um movimento que contraria esse movimento global mesmo de digitalização dos serviços públicos, né? Todos os países europeus estão adotando isso, mas a Itália parece que, para dificultar mais, a impressão que dá mesmo, né? Cria cada vez mais barreiras, cada vez mais dificuldades. Vários especialistas estão dizendo isso, né? Que é uma mudança assim que dificulta a interlocução, né? Então tira os consulados da jogada e aí os descendentes não conseguem ter um fluxo relativamente acessível para conseguir pedir a sua solicitação. Enfim, Gabriel, pelo histórico do que a gente está vendo aí nos últimos meses relacionado à cidadania italiana, a impressão que dá, de fato, é que é uma restrição deliberada, né? Estão querendo que cada vez mais gente, especialmente de fora da Europa, claro, consiga acessar aquele país com facilidade. Acho, e é importante fazer, Kelly, esse sublinhado, que antes era fácil demais. Isso é verdade, né? O país tem o direito de impor algumas restrições, né? De entender que não é todo mundo, qualquer tataraneto que pode virar italiano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que da maneira como tá, eu acho que ficou um pouco violento. Não sei se vocês têm essa impressão. Porque durante décadas, a Itália foi um país de partida, Kelly. Famílias inteiras deixaram aquele país fugindo da fome, fugindo da guerra, né? Do fascismo, né, PG? Do fascismo, claro. E o Brasil se tornou, se não me engano, é o segundo país com mais descendentes italianos que chegaram aqui. Quer dizer, e eles vieram aqui, receberam terra, né? Receberam passagem para vir, muitos deles. Receberam alguma ajuda para se instalar. O que não significa que tenham tido uma vida fácil, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, né? Que é comer o pão que o diabo amassou. Uma realidade muito difícil, esses imigrantes que vieram para cá. Mas agora aparece um paradoxo, entende? Eles foram, bem ou mal, acolhidos aqui. E aí, quando os descendentes desses imigrantes tentam reconhecer esse vínculo histórico, quer dizer, reatar esse laço interrompido pela miséria, tentam buscar um pertencimento com seus antepassados, com as suas origens, isso é tão lindo, a Itália passa a erguer barreiras como se estivesse lidando com oportunistas. Esse é meu ponto. Tratando todo mundo como oportunista. E acho que tem uma ironia que é gritante aí, que é um brasileiro neto de italiano enfrenta uma via crucis burocrática para ter a cidadania, mas aí um austríaco, um sueco, um espanhol, que daqui a pouco não tem qualquer laço histórico com a Itália, esse pode circular, viver, trabalhar lá sem qualquer obstáculo, entende? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode ser hipócrita, né? Vamos dar nome às coisas, né? O critério não é ancestralidade. Não é esse mais o critério, né? O critério é interesse. Europeu pode circular lá. Agora, latino-americano, sai daqui, ô, chinelão. É isso que estão dizendo. É isso que estão dizendo. O PG tá trazendo um ponto interessante e importante para uma discussão que é global, que é geopolítica e que a gente está enfrentando em diferentes países. PG citou a Itália, que acho que fica mais perceptível, isso, né? Com seus descendentes. Mas a gente tem visto uma pátria fazer isso. Uma reação muito forte. E eu acho que essa reação, né, do governo italiano, que muita gente diz que é uma mudança burocrática, não é, evidentemente não é. É um movimento político, né? Mas eu acho que ele é radical dessa forma justamente porque o debate global sobre imigração, ele é sempre interditado, né? Por um lado ou pelo outro. A gente não consegue discutir, de fato, os problemas da imigração descontrolada, principalmente para os países europeus,
porque ou quem questiona as facilidades, como o PG bem mencionou, antes era fácil demais, agora está difícil demais, Isso. Eu acho que o fato da gente não conseguir pôr o tema em debate é o que leva a uma solução radical como essa do governo italiano, né? Porque durante as últimas décadas esse modelo foi realmente quase que uma terceirização, assim, da identidade nacional, né? Os consulados sobrecarregados, as pessoas levando 10 anos para conseguir a sua cidadania, não por qualquer questão de dificuldade, mas pela quantidade mesmo de pedidos. E aí o governo italiano agora dá uma recentralizada no poder, dificulta pra caramba a obtenção de cidadania, principalmente, né, dos descendentes de italianos que não vivem na Europa, porque lá dentro eles têm livre trânsito. Então é um controle demográfico também, né? E tem uma questão política séria, porque a cidadania de qualquer país europeu dá direito para essa pessoa que pleiteou a cidadania de votar, não só nas eleições italianas, mas nas eleições europeias, né? Então, são acessos a benefícios, os aluguéis são menores, toda uma pressão sobre os sistemas públicos. Eles deixaram a porteira aberta tempo demais, muito aberta, né? Escancarada tempo demais. E agora eles escolhem uma solução totalmente radical para ver se eles conseguem retomar um pouco desse controle. Esse discurso oficial de eficiência não para em pé, né? Porque não se trata disso, se trata realmente do controle político e demográfico.